No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 93 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. É inegável a máxima de que o mundo e tudo ao seu redor vem sofrendo um processo de mudança contínuo cada vez mais rápido. Para aqueles que acreditam que deve haver uma maneira mais eficiente de se fazer as coisas, este é um livro instigante sobre um processo de gestão que está mudando a maneira como vivemos. Com o uso desse método Scrum, já foram registrados ganhos de produtividade de até 1.200%. Scrum é um método prático e fascinante que começou há mais de 20 anos com o desenvolvimento de tecnologias e hoje está sendo aplicado também ao mundo dos negócios. Seja para inventar um novo produto, uma nova tecnologia, ou até mesmo para estabelecer os alicerces de prosperidade de uma família. Então fique ligado que vamos comentar neste episódio como você pode utilizar o Scrum, a metodologia prática e eficiente nos seus negócios e na sua vida. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos ao episódio 93 do Resumo Cast sobre o livro Scrum. Nesse capítulo vamos então falar muito sobre produtividade, processos em empresas, que é um tema cada vez mais importante, mais relevante para qualquer tipo de empresas, principalmente startups. O autor criou a metodologia Scrum porque chegou à conclusão que o mundo estava pensando da forma errada. Mais precisamente, as empresas ou equipes estavam trabalhando de uma forma pouco eficiente, pouco transparente e desperdiçando diversos recursos. Talvez você já tenha escutado sobre o método em cascata de trabalho. Esse método divide as diferentes partes do trabalho e determina datas para que essas partes fiquem prontas e logo em seguida a outra parte seja iniciada. Aparentemente é possível prever a data de entrega final do trabalho, mas existe um grande problema aí. As estimativas para os finais das diferentes partes do trabalho, na grande maioria das vezes, estão erradas e as datas de entrega também nunca são cumpridas. Foi para consertar esse problema que Jeff Sutherland criou o método Scrum. Esse método é muito parecido com a metodologia que falamos aqui no Resumo Cast várias vezes, adotada pelas startups, onde as equipes trabalham inicialmente em uma parte pequena do projeto, finalizam essa parte pequena, entregam ela e se reúnem para avaliar como é que foi o desempenho e para incorporar o aprendizado que tiveram em futuros projetos. Vamos explorar mais adiante nesse episódio como é possível uma melhoria na produtividade geral das equipes adotando-se o método Scrum. O autor é um forte defensor, assim como vários outros líderes, de que planejar pode ser útil, mas seguir cegamente os planos é burrice. Planos de negócio são muito bonitos, são planejamentos a longo prazo, 5 anos ou mais, com planilhas extremamente atraentes e que, mesmo de forma conservadora, projetam grandes lucros futuros. A grande maioria dos planos se modifica ou se torna completamente inválida ao primeiro contato com a realidade. Por isso, todo empreendedor hoje precisa desenvolver as habilidades de adaptar os planos, modificar aquilo que foi planejado, investigar, validar, achar novas soluções e implementar esse aprendizado
à medida que executa o seu projeto. Esses conceitos todos deram origem à criação da metodologia Scrum, que vamos ver mais adiante com detalhes como funciona. A maioria dos projetos atrasa, estoura o orçamento, tem problemas de qualidade, muda o escopo com regularidade e isso normalmente representa risco para o projeto e o pior, o resultado só é conhecido lá no final do projeto. Certamente você já passou por essa situação ou já viu projetos a seu redor que tiveram essas características. E o Scrum ele foi criado justamente para tentar mudar isso. Para produzir mais, com mais qualidade, com menos dinheiro e em menos tempo. Ele foi feito para gerenciar projetos complexos. Uma metodologia que se originou da área de TI e que se expandiu para outras áreas de negócios, hoje cada vez mais utilizadas, como o Gustavo comentou, dentro de organizações, dentro de startups, que entenderam que precisam de metodologias ágeis. Os modelos tradicionais de gestão, de administração, de negócios, eles não funcionam mais para os dias de hoje. Não adianta mais você planejar durante grande tempo, fazer grandes projeções, grandes previsões, prever todos os cenários ou gastar muito tempo colocando coisas no papel e no Excel. Aliás, eles aceitam qualquer dado e qualquer informação, sem ter uma metodologia ágil, prática, que permite você mensurar isso em tempo real, melhorar, consertar e, de fato, ter muito mais controle da produção. O processo de produção tradicional, ele nasceu na era industrial, onde cada pessoa tinha uma função, cada etapa era realizada separadamente e se tivesse qualquer problema na produção, ela só seria descoberta no final da produção, quando passasse pelo controle de qualidade. Ou seja, um grande gasto em retrabalho, um grande gasto de tempo, um grande gasto de dinheiro. E o Scrum, como nós vamos ver neste episódio, sendo uma metodologia ágil, permite você observar e consertar em tempo real, em pequenos blocos de atividades, de uma forma muito mais produtiva. Então, se você é um gestor de projeto, se você está querendo desenvolver um projeto, certamente a metodologia Scrum vai te ajudar a gastar muito menos tempo e dinheiro para isso. Certa vez, quando trabalhava no MIT, em um de seus projetos, o autor se deparou com robôs que pareciam persegui-lo pelo seu laboratório. Eram, na realidade, robôs autônomos que se movimentavam por conta própria e que fugiam do laboratório do lado do seu. Isso mesmo, os robôs fugiam e andavam pelo prédio do MIT. Então Jeff foi procurar os criadores desses robôs e perguntou como era o funcionamento deles. Seus colegas lhe explicaram então que durante 30 anos o MIT tentou desenvolver robôs autônomos que conseguissem aprender e se locomover sozinhos, mas até então todo o esforço tinha sido em vão, porque todos os projetos tinham um conceito semelhante de colocar um supercomputador central controlando todas as partes dos robôs. Foi só quando os cientistas resolveram criar pequenos computadores individuais, como se fossem pequenos cérebros, e instalaram cada um desses computadores para controlar de forma autônoma as pernas e as diferentes partes do robô. De repente, o projeto havia mudado completamente e os robôs, cada vez que eram ligados, conseguiram aprender a andar, pois agora cada perna tinha um cérebro próprio, tinha um computador próprio, que era programado com algumas simples regras e a partir daí o sistema todo funcionava de forma autônoma e sincronizada. O criador do Scrum, então, pensou que esse conceito poderia ser transportado para a maneira como as equipes trabalham. E foi aí que realmente nasceu o conceito. Ou seja, as equipes do Scrum possuem algumas regras simples. E a partir dessas regras simples, elas irão se autogerenciar, aprender por conta própria e aperfeiçoar a forma como trabalham, sem que haja a necessidade de um controle centralizado.
Segundo o autor, essa metodologia está até mesmo sendo aplicada em escolas na Holanda e está revolucionando a maneira como crianças aprendem. A ideia é colocar as crianças em um ambiente onde elas aprendem algumas poucas regras, onde algumas delas possuem alguns papéis específicos que vamos ver no próximo insight. E o resultado, que já foi constatado com experiências práticas, é que nem mesmo os professores são mais necessários. As equipes de crianças conseguem aprender sozinhas. Talvez algumas poucas respostas para o grande problema mundial da educação que frequentemente debatemos aqui no ResumoCast possam ser dadas através de métodos que se inspiram no método do Scrum, por exemplo. Gustavo, e esse exemplo que você deu e a própria metodologia Scrum está totalmente ligada com inovação. Uma palavra que nós falamos com tanta frequência aqui no ResumoCast sobre a necessidade e a importância de inovar. E é justamente por isso que a inovação não surge dentro de grandes empresas, dentro de grandes corporações, e geralmente surge de fora da empresa, de pequenos grupos de pessoas. Justamente por essas palavrinhas mágicas que você acabou de comentar. Autonomia, poucas regras, pouca burocracia, não ter controle centralizado. Autonomia para fazer, autonomia para errar, autonomia para testar. A maioria dos modelos tradicionais de gestão, eles tiram completamente a autonomia das pessoas. Qualquer decisão, qualquer nova implementação, ela precisa passar por uma série de burocracias, por uma série de níveis, de hierarquias, de pessoas, de controles dentro da empresa. E isso certamente atrasa, dificulta, demora ou paralisa muitas das inovações. Nós precisamos de autonomia, as pessoas precisam de autonomia para criar. O papel do líder, na verdade, é deixar as pessoas ter autonomia, é sair do meio do caminho, é não atrapalhar, dar autonomia para as pessoas, com poucas regras, justamente o contrário do que nós vivemos durante muito tempo no modelo de educação, no modelo político, no modelo de negócios. Sempre focado em muitas regras estipuladas, e quanto mais regras, mais burocracia, menos autonomia e menos inovação. Poucas regras claras, bem definidas, são capazes de dar um norte para que a equipe tenha autonomia de fazer as suas próprias ações. Isso elimina a burocracia, isso descentraliza o controle, o que nós vimos tantas vezes no modelo de educação, no modelo político e no modelo de trabalho tradicional. Então, quanto mais autonomia, quanto menos regras, quanto menos burocracia, mais fácil é você inovar, mais fácil é você entregar um projeto, mais fácil é algum projeto, algum negócio ser realizado. Não por acaso que a maioria das startups surge justamente de pequenos grupos, de pequenas pessoas, com muita autonomia, com poucas regras, com pouco poder. É justamente dali que nasce a autonomia de criar, de errar, de inovar. É dali que nascem, de fato, as grandes ideias e os grandes projetos. Então, sabendo disso, já que isso já é um fato, por que não aplicar exatamente este modelo dentro de qualquer lugar? Qualquer empresa, qualquer grande corporação, por maior que seja, também pode aplicar o modelo Scrum. Se você trabalha em uma grande empresa, uma empresa com muitos funcionários, com muitas pessoas, você também pode levar a metodologia Scrum para projetos específicos que deem autonomia para as suas pessoas. Muitas empresas estão fazendo isso, estão criando braços dentro da sua empresa para justamente permitir que criem novos projetos, que criem novas ideias, que criem novos negócios utilizando a metodologia Scrum. Vamos ver agora como funcionam as equipes do Scrum. Alguns pontos principais são que as equipes, todas elas precisam de um grande propósito. Isso já falamos várias vezes em diversos episódios do ResumoCast. O propósito vai impactar na motivação e na maneira como os indivíduos de cada equipe se identificam com o projeto ou com as tarefas a serem executadas. As equipes praticando o Scrum ou alguma metodologia semelhante precisam ser autônomas, ou seja, precisam ter a capacidade de decidir as suas prioridades
e também ter liberdade para melhorar a forma como trabalham. Agora vamos ver duas figuras importantes que devem ser membros das equipes, que são essenciais para a prática e o bom gerenciamento do Scrum, que são o dono do produto, que vai definir qual é o trabalho, ou seja, quais são as prioridades a serem executadas, o mestre Scrum, que é aquele membro da equipe que tem a função de ajudar a equipe a trabalhar melhor e observar as regras do Scrum. E finalmente temos os membros da equipe que irão executar o trabalho. Imagine um quadro na parede com 3 colunas. A coluna da esquerda são as tarefas, ou na terminologia do Scrum, as histórias que precisam ser executadas. E cada uma dessas tarefas ou histórias é escrita em um post-it. O dono do produto irá decidir quais são os post-its que a equipe irá focar para trabalhar, e esses post-its serão movidos para a coluna central, que contém as tarefas que estão sendo executadas no momento. A partir do momento em que a tarefa for finalmente concluída, ela passa para a coluna da direita, e assim sucessivamente. Quando a equipe está alinhada e entende as regras do Scrum e consegue se adaptar com as ferramentas e os métodos de trabalho de forma autônoma, são realizados pequenos encontros de 15 minutos em média, que ocorrem todos os dias, no mesmo horário sempre, e onde cada membro irá fornecer uma pequena atualização de como anda o seu trabalho. Esses pequenos encontros acabaram se popularizando no mundo corporativo, pois eles são realizados com as pessoas em pé, sem cadeiras. A nossa intenção não é capacitá-lo para poder aplicar de imediato o modelo Scrum. Além desse livro, existe um vasto material disponível, até mesmo de forma gratuita na internet. É importante nesse momento você ter claro as ideias centrais, os conceitos principais da metodologia Scrum. Você tem depois disponível várias ferramentas na internet que você pode utilizar para gerenciar os seus projetos, inclusive gratuitamente. O Trello é uma delas, uma das mais conhecidas, onde você pode facilmente gerenciar os seus projetos, seguindo essa ordem de pendências, execução e o que já foi concluído. Mas antes de falar de ferramenta, antes de buscar ferramentas para gerenciar os seus projetos, você precisa ter enraizado estes conceitos que são importantíssimos para você conseguir desenvolver um projeto com sucesso e com produtividade. Tudo começa com o porquê. O Gustavo falou de propósito. Tem muita gente que tem dificuldade de encontrar um propósito. Quando fala da palavra propósito, já surgem várias dúvidas de como encontrar um propósito. Então, para ficar mais fácil, para simplificar, você precisa começar com um porquê. O propósito nada mais é do que o porquê. Todo um projeto tem que ter um porquê. Antes de definir as ações, o que cada pessoa vai fazer, quais são as obrigações de cada pessoa, tenha muito claro o porquê. Por que você está realizando aquele projeto? Toda a equipe precisa saber o porquê. O porquê tem que estar visivelmente para todo mundo. Todo mundo tem que ter enraizado o porquê de estar fazendo aquilo. Depois que nós identificamos o porquê, aí sim que nós vamos definir o que cada um tem que fazer. Então, muita atenção nessa etapa, porque se você não tiver claro o porquê, talvez muitas das outras etapas vão falhar em função disso. E tenha equipes pequenas, projetos ágeis precisam ter poucas pessoas na equipe. Quanto mais pessoas dentro da equipe de um projeto, mais burocracia, mais tempo perdido, mais difícil gerenciar aquele projeto. É por isso que o Scrum funciona geralmente com equipes de 7 a 9 pessoas no máximo. Isso me fez lembrar do que nós vimos no livro da Amazon, do Jeff Bezos, fundador da Amazon, que para cada projeto que ele desenvolvia, ele usava como referência que ele precisava com uma única pizza, ou no máximo 2 pizzas, conseguir alimentar a equipe daquele projeto. Ou seja, o que ele estava dizendo com isso? Que as equipes precisavam ser pequenas, precisavam ser enxutas, para que ele justamente conseguisse ter autonomia.
equipes que se auto-organizam, se autogerenciam, que tomam suas próprias decisões em prol do porquê que você definiu lá em cima. Por isso, a importância de ter poucas pessoas em cada projeto. A importância também de fracassar rápido para poder corrigir o problema o quanto antes. Esse é um conceito que nós falamos muito aqui sobre startup, sobre negócio, da importância de testar, de fracassar rápido e corrigir rapidamente. Não esperar todo o projeto estar desenvolvido para somente depois identificar o que foi errado e aí sim tentar consertar. É o conceito de melhorar a cada dia, melhorar um pouquinho a cada dia. Uma outra dica importante também para você priorizar as suas listas de pendências. Sempre vai precisar incluir ou melhorar alguma coisa no projeto. Ele nunca vai estar perfeito. Isso vale para os projetos, para os negócios, para a vida pessoal. E então é importante você realizar algumas paradas regulares no seu projeto para avaliar como que ele está caminhando, identificar quais são as dificuldades, quais são os obstáculos que estão sendo encontrados, avaliar o que pode ser mudado para ter resultados melhores e entender que ele nunca vai estar perfeito, que ele nunca vai estar num ponto ideal e que ele sempre precisa ter o conceito de melhorar um pouquinho a cada dia. Não queira incluir várias etapas, incluir várias funcionalidades dentro do seu projeto de uma única vez, porque certamente isso vai prejudicar todo o conceito da metodologia Scrum. Inclusive, ele defende que nós não podemos ser multitarefas. Pessoas que querem fazer várias coisas ao mesmo tempo, querem fazer vários projetos ao mesmo tempo, com certeza, isso vários estudos já mostram, tendem a não ter um resultado tão positivo como quem está unicamente focado em fazer aquele projeto, aquela ação, aquela execução naquele momento. Esse livro possui uma reflexão muito interessante no último capítulo. A metodologia proposta pelo autor tem a intenção de contestar a maneira como as coisas são feitas. E o autor explica que muitas pessoas, que ele chama de cínicos, irão se impor a mudanças e dizer que é assim que o mundo funciona e que os seres humanos são corruptos, egoístas e mal intencionados por natureza e não existe nada que nós possamos fazer para mudar as coisas. O autor diz que passou 2 décadas pesquisando a fundo o que torna algum projeto, algum empreendimento ou algum ser humano grandioso, e a conclusão que ele chegou é que possuímos um desejo quase que natural, quase que instintivo de tornar o mundo um lugar um pouco melhor. E essa é a essência do empreendedorismo: remover obstáculos e barreiras para executar os trabalhos que modificam o mundo. E essa é a essência do Scrum, que define objetivos e cria uma estratégia consistente para atingir esses objetivos. O Scrum, por ser tão sistemático, acaba expondo fragilidades e projetos mal executados. E acaba expondo também péssimos gestores que se escondem e se defendem atrás da burocracia, culpando os indivíduos das suas equipes, ao invés de ter a coragem de comprar a briga para modificar os processos. Se você se aprofundar nessas técnicas e metodologias, vai começar a perceber que é uma grande ferramenta para acelerar qualquer empreendimento humano, não importa o tipo. Seja para desenvolver um novo software na Google, para lançar foguetes para Marte, ajudar crianças na Holanda a aprender sozinhas, ou para fornecer dados agrícolas para agricultores pobres em Uganda. Esse, na verdade, é um projeto real descrito no livro, e o autor conta que a produtividade conseguida fez com que a colheita fosse dobrada. E como última reflexão, vou compartilhar uma pequena história. Imagine um porco e uma galinha. Imagine que os dois resolveram se unir e abrir um pequeno restaurante. O porco pergunta então para a galinha: e como esse restaurante deve se chamar?
A galinha então responde: o nome pode ser ovos e presunto. Então o porco agradece e recusa o convite da galinha, dizendo que nesse empreendimento ele estará comprometido e a galinha somente envolvida. A intenção do Scrum é criar um ambiente onde as equipes se comprometam com o resultado final. Não exatamente com a sua vida, como o porco nessa história, mas certamente muito mais do que as galinhas, que aparentemente demonstram envolvimento, mas não comprometimento. O autor defende também que nós precisamos apreciar a jornada. Como a metodologia Scrum foi dividida em várias etapas, em vários entregáveis, é importante que as pessoas e a equipe da metodologia Scrum esteja apreciando cada uma dessas etapas, esteja comemorando cada uma dessas etapas e não apenas no resultado final. Isso é muito comum e a gente pode trazer essa reflexão para a vida de várias maneiras, onde muitas vezes nós estamos tão preocupados com o objetivo final que esquecemos de aproveitar e desfrutar das pequenas etapas até chegar naquele objetivo final. E quando nós conseguimos definir o objetivo principal e aí definir pequenas ações que vão precisar ser feitas para conseguirmos chegar naquele objetivo principal, nós temos pequenas jornadas, pequenas etapas, onde nós podemos desfrutar, aproveitar, ter pequenas metas, ter pequenas recompensas, até chegar na grande meta, no grande objetivo. Mas se nós focarmos unicamente no grande objetivo e esquecer de aproveitar a jornada, nós corremos um grande risco de nos frustrarmos, não só nos negócios como na vida. Então, ao dividir a sua vida em etapas, ao dividir os seus projetos em etapas, lembre-se de aproveitar, de comemorar e de usufruir cada uma das etapas. Espero que tenham gostado do conteúdo desse episódio e se você conhece alguém que poderia se beneficiar com o conteúdo que debatemos aqui no Resumo Cast, compartilhe nas suas redes. Deixe também um comentário sobre o nosso trabalho lá no iTunes ou no nosso blog. Visite resumocast.com.br/blog. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.